Obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por cumprimentar os mais de 8.280 peticionários que subscreveram a petição número 226 da 4ª legislatura, em que solicitam a não transferência de competências para os municípios em educação. Em apreciação estão também o projeto de resolução número 320 da presente legislatura do PCP, pela reversão do processo de transferência de competências para as autarquias na área da educação. A transferência de competências para os municípios sempre foi reclamada pelos mesmos, defendendo que as políticas públicas deveriam ser desenvolvidas pelo nível territorial mais bem colocado para as promover com racionalidade, eficácia e proximidade aos cidadãos. Ao longo dos anos, os autarcas deste país sempre assumiram responsabilidades na área da educação. Em tempo de pandemia, não fora a rápida intervenção e a ação dos nossos autarcas e as aprendizagens estariam ainda mais comprometidas, pois foram estes, em conjunto com os agrupamentos de escolas, que garantiram as refeições, os computadores e a internet a todos os alunos e tudo mais quanto foi necessário. Aliás, muitas autarquias ainda aguardam para serem ressarcidas pelo Governo destas e de outras despesas que foram sendo reportadas à DGAL. O PSD sempre defendeu e aplicou o princípio da subsidiariedade, da descentralização administrativa e da autonomia do poder local. Esta não é de todo, nem no conteúdo, nem na forma, a descentralização preconizada pelo PSD. Muito bem, bem lembrado. O Governo e o PS desperdiçaram uma oportunidade de fazer uma verdadeira reforma da organização e gestão do Estado, garantindo a sua coerência e coesão territorial, alargando a rede de serviços públicos de proximidade. Ignoraram a experiência em curso desde julho de 2015 no domínio da educação, com mais competências transferidas e mais financiamento, pelo que a descentralização agora levada a cabo corresponde a um retrocesso. Este processo de descentralização ou tentativa de descentralização implementado pelo Governo Socialista tem corrido mal porque esteve sempre atrasado, assenta em situações de legalidade duvidosa e pouco transparente. As verbas envolvidas sempre foram consideradas insuficientes por parte dos municípios, maltratou as autarquias e os autarcas, ignorando os alertas e as evidências, dizendo que tudo estaria a tempo e horas e fazendo dos municípios autênticos tarefeiros. Prorrogou prazos, mas delegou e impôs responsabilidades. Muito bem. À 25ª hora, quase 4 meses após a delegação de competências, o Governo viu-se obrigado a recuar e a assinar um acordo de compromisso com a Associação Nacional de Municípios Portugueses. Acresce que este acordo apenas vigorará para o ano 2023, havendo dúvidas sobre como serão as autarquias compensadas das despesas de 2022 que não estão cobertas pelo mesmo. Chegados aqui, em que os municípios se viram obrigados a assumir a delegação de competências em educação, consideramos que o Governo deve reconhecer os municípios como parceiros na definição estratégica das respectivas competências e não como meras barrigas de aluguer do Estado Central. Tem que ter em conta a realidade de cada concelho e dar aos municípios mais autonomia na gestão, por forma a haver ganhos efetivos para o cidadão com esta transferência de competências. Deve salvaguardar a autonomia das escolas. Deve reconhecer o subfinanciamento e atualizar os valores a transferir, tendo em conta os preços de mercado. Publicar as portarias em falta e previstas no acordo de compromisso assinado com a Associação Nacional de Municípios. Este processo de transferência de competências carece de ser convenientemente acompanhado e monitorizado, colocando em efetividade de funções a respectiva comissão. Exatamente. Para terminar, e como se não bastasse,
o acordo de compromisso assinado a 22 de julho de 2022 garantia aos municípios o financiamento de 100% para a requalificação das escolas, mas vão ser mobilizados para as referidas obras verbas dos POs regionais, ou seja, fundos europeus já destinados às autarquias, o que é inadmissível. Muito bem. É caso para dizer: aqui mora Frei Tomás, que bem que diz e que mal que faz. Muito bem.